Olá, queridos. Hoje eu vou gravar um vídeo que eu vou gravar em partes para nós podermos começar a falar dos 10 mandamentos. Na verdade, a gente já tem um vídeo falando sobre isso, mas eu quero aqui começar dar um upgrade para que nós possamos então desenvolver o assunto de uma forma racional, teológica, uma forma ideal para o nosso relacionamento com Deus. Veja, quando a gente vai falar dos 10 mandamentos, da lei de Deus, e nós vamos falar de pecado, nós precisamos entender primeiro a ordem da criação, depois a ordem da queda, ou seja, do pecado original, e depois a ordem dos mandamentos. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, tudo era perfeito. Não havia nenhum mal sobre a terra. E a terra, como diz Gênesis 1, versículo 1, estava sem forma e vazia, e havia terra sobre a face do abismo. Essa definição mostra que no início de todas as coisas existia nada além de Deus. Só que para nós entendermos a origem do mal, nós precisamos entender as duas quedas. O que são as duas quedas? A primeira queda, ela ocorre em Lúcifer. Quando Lúcifer ele se rebela e ele tem ao seu poder um terço das hostes celestiais do mal, como diz que as hostes do mal estão nas regiões celestiais. Então Lúcifer arquiteta um plano para destruir a Deus. Este plano ele foi arquitetado para que Lúcifer, o opositor, pudesse ser igual a Deus, pudesse destruir e tomar o lugar de Deus, né? Existe um termo dentro da Bíblia que se chama anticristo, está lá em Gênesis, em Apocalipse 13 e João, primeira carta de João. Então, esse termo anti-Deus, anticristo, esse termo anti, ele não é somente um termo que significa opositor, também é, mas é um termo que significa no lugar de. Esse no lugar de significa que Satanás, ele não somente quer destruir a Deus, como ele quer ser o próprio Deus.
E este problema, ele iniciou na eternidade, ou seja, tudo que discorreu daí foi então a partir desta primeira queda, por assim dizer. A gente muitas vezes pensa que o problema do mal se originou em Adão, mas não. O problema do mal se originou em Satanás, que era o antigo Lúcifer. A estrela da manhã, esse termo, esse nome, estrela da manhã, ele não somente fala de Cristo, mas também de Lúcifer. Então, a origem do mal inicia em Lúcifer. E como Deus é santo, nós precisávamos ter uma lei, a lei de Deus. Mas vamos lá. Qual é a origem do pecado? Essa é uma das perguntas mais feitas na humanidade toda, e que eu não estou falando de religião, eu estou falando do homem. A origem do pecado é feita por... Essa pergunta é feita por estudiosos, por leigos, até por pessoas que não têm acesso à civilização e tudo. Nós precisamos entender também que o sofrimento, ele tem origem no mal, o que significa que todas as coisas ruins, eles vieram desse ser chamado Lúcifer, chamado opositor, o inimigo mortal de Deus. O pecado, então, ela vem mostrar, então, o primeiro pecado, ele começou em Satanás. Quando Satanás ele leva um terço das hostes celestes para fora dos céus e arma a primeira e grande rebelião das hostes que ele arranjou contra o Criador, contra Yahvé, contra Deus. Então, este problema, ele está intrínseco na constituição do homem. O primeiro grande erro foi de Satanás. Agora, nós precisamos entender que essa foi a primeira queda, mas houve uma segunda grande queda, que foi a queda do homem. Após Satanás ter saído da presença de Deus e ter levado com ele um terço das hostes celestiais, Deus criou o homem e pôs nele o fôlego de vida e deu a ele liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isso a gente vê em Gênesis 2 e Gênesis 3. Deus cria o jardim do Éden, ele cria o homem e ele dá
ao homem o poder, entre aspas, de decisão entre o bem e o mal. Veja, não deu, como disse, não foi Deus, vou dar um pausa aqui, vou voltar e depois a gente anda passando. Como disse, não foi Deus que criou o mal, mas Deus, ele deu a liberdade ao homem de rejeitá-lo e morrer, ou de aceitá-lo e viver eternamente. Então, seria como se Deus ele não é um tirano, mas seria mais ou menos como Deus dissesse ao homem, como se o mar dissesse a um peixe, peixe, fica dentro de mim, porque fora de mim não há vida. Então, tudo que acontece na ordem do mar, na ordem do mundo, passa pela natureza e pelo caráter de Deus. Então, o homem, ele não tem vida, ou os outros seres, nem seres, o homem, os seres angelicais, nenhum ser tem a escolha de estar fora de Deus. Porque fora de Deus não há vida. Então, quando Deus ele diz para nós, fique em mim, ele não está sendo um menino birrento, cruel, um cara que não tem amor próprio e precisa de nós. Não, Deus não precisa de nós. Mas Deus diz, fique em mim, porque senão você morrerá. Então, e Satanás, que era Lúcifer, ele não quis ficar em Deus. Então, ele deu a rebelião, o início da primeira rebelião para Lúcifer. Ele deu o início à primeira rebelião contra Deus no céu. Bom, passou-se o tempo, foi construído o mundo, e Deus, ele deu uma ordem, ele criou o homem, criou os animais, criou tudo que existe, e ele deu uma ordem. Ele disse, olha, vocês são livres para escolherem. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim do Éden. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia duas árvores no jardim do Éden. Duas principais árvores, né? A árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e a árvore da vida. Da árvore da vida, eles poderiam comer livremente, assim como de todas as outras árvores, que eu vou chamar aqui de árvores naturais. De todas as outras árvores naturais e da árvore da vida, eles podiam comer livremente. Só que Deus ele disse uma coisa, existe uma regra no jogo. Vocês não podem comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que delas comerdes, diz o Senhor, certamente morrereis. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo. Gênesis capítulo 3, verso 3. Que coincidência, né? Gênesis 3, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 3 diz o seguinte. Mas eu vou ler a partir dos 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Então, quando Deus ele dá o estatuto dos céus para Adão, ele disse, olha Adão, vocês podem comer de tudo, menos do fruto desta árvore. Então, que Adão ele diz isso a Eva. Só que lembra que já tinha ocorrido a primeira quebra de aliança, que foi a expulsão de Lúcifer do céu. Então, Lúcifer, ele tentou a Eva e ele disse a Eva que daquela árvore ela não deveria, daquela árvore ela poderia comer. E então Deus, e ela comeu e deu a Adão. Esta foi o segundo grande desobediência da humanidade. A quebra da aliança entre Deus e o homem por parte do homem. Aí você me diz assim, mas tu é calvinista, tu acha que Deus, ele decretou isso, então Adão não teve culpa. Adão teve culpa, sim, da mesma forma que Eva, da mesma forma que Lúcifer, no início de toda, na guerra nos céus. Então, a origem do mal é esta, é a quebra de uma aliança eterna que Deus deu ao homem e que ordenou ao homem de não comer para não quebrar esta aliança. Então, veja que a gente ainda nem chegou nos outros mandamentos. Eu só estou explicando a origem do mal. A partir daí, então, nessa existência pré-adâmica, Jesus, em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo, ele fala desta
desta existência pré-adâmica, e ele diz o seguinte, vejamos aqui, Romanos capítulo 5, verso 12. Se você tiver uma Bíblia, eu peço que você acompanhe comigo. Paulo, aqui ele começa o seu discurso, lembra que ele está estabelecendo, desde o capítulo 3, a salvação pela graça, o pecado original. E aqui no 12 do 5, depois de falar dos frutos da justificação pela fé que há em Cristo, Paulo retoma o problema do pecado original e ele diz o seguinte, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, ele não somente foi o primeiro homem, como ele foi o primeiro legislador do homem perante Deus. Então Deus ele foi o legislador divino, Adão foi o primeiro legislador humano. Só que, além de ser o primeiro legislador, ele também foi o primeiro representante do homem para com Deus. Então, quando veio um castigo sobre Adão, passou esse castigo a todos os homens. Só que não somente o castigo passou a todos os homens, porque se Adão pecou, o versículo é bem claro quando ele diz que todos pecaram. Então não foi só Adão que pecou, mas todos em Adão pecaram. Então a morte, a existência passou a todos os homens. Os efeitos do pecado, lembra que eu falei de Satanás e eu falei de Adão. A primeira grande quebra foi por meio de Satanás no céu, a segunda grande quebra foi na terra por Adão. Com isso em mente, Adão não foi apenas uma porta do mal, mas ele foi uma porta, mas ele não foi a fonte. A fonte do mal foi Satanás. Só que Satanás, não estamos falando aqui de uma possessão demoníaca, mas estamos falando aqui de uma possessão de natureza. Satanás, ele entrou no homem. E o homem, então, deu legalidade a Satanás para que este o corrompesse. Então, a gente vê que o início do pecado veio como uma erva daninha, não somente na parte exterior, mas na parte interior,
na melhor parte do ser humano é que foi corrompida em Adão e em Satanás. As escrituras, elas falam que a ordem de Deus fala sobre a rebelião do querubim ungido, da guarda ungida de Deus, que teria almejado o lugar de Deus nas regiões celestiais. E é por isso que Satanás, ele foi uma arma dele mesmo para destruir a Deus e para destruir o homem. Tá vendo como assim, João? Se antes de Satanás não havia mal, como isso foi criado no coração de Satanás? A gente não sabe, mas a gente sabe que não somente Deus permitiu isso, mas também que isso não aconteceu fora dos desígnios divinos. Isso foi parte de um desígnio divino. Veja bem, eu não estou dizendo que a culpa é de Deus. Eu estou dizendo que nada foge do controle da paciência e do desígnio divino. É isso que eu estou dizendo. Então, quando a gente vai estudar os 10 mandamentos, a gente tem que ver que a existência pré-adâmica e pré-humana do pecado já existia, certo? Então, Deus, ele corresponde o pecado por meio de uma ordem a Satanás, que ele fosse expulso da presença de Deus. E através dessa rebelião, Satanás então se revolta. E ele incute no coração humano, implanta no coração humano uma rebelião perpétua no coração do homem. Eu quero ler, antes da gente continuar, um texto de Ezequiel que fala desse problema de Satanás e da consequência desculpa, que Deus